Rádio Horizonte FM, Jornal Toda Hora, Café com Tânia da Silva, ex-prefeita de Dois Irmãos, entre outras tantas coisas na vida. Mas o que eu acho mais bonito na história da Tânia é o seguinte: olhem para essa mulher negra afrodescendente, nascida em Novo Hamburgo, a capital brasileira do calçado, e pensem que ela se tornou prefeita de uma cidade que é um berço da colonização alemã, terra onde nasceu o café colonial, terra onde nasceu a rota colonial, não é? Terra onde nós temos históricos sobrenomes, como, por exemplo, o sobrenome Stoffel, né, que é um nome que dá nome ao café colonial. Agora, imaginem ela, né, de Novo Hamburgo, imagine uma mulher negra, pobre, que estuda, que se prepara, né, que vai morar numa terra, digamos assim, inóspita, né, que era a terra dos alemães, e ela se torna tão querida, tão amada, que ela se torna prefeita e reeleita prefeita com grande aceitação. Um ícone da política da região, Tânia da Silva. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada e grata por estar aqui com vocês, né. E esta Tânia que está aqui, eu sempre digo que eu sempre agradeço muito aos meus pais, aos meus antecessores, porque como tu falou, eu sou nascida aqui em Novo Hamburgo. Então, embora jovem, mas eu sou nascida em 1963, e a origem de Novo Hamburgo é uma origem alemã. Minha mãe, como empregada doméstica, trabalhou com os Mosman, com Adamans, meus pais também. Então, tudo isso fez com que essa Tânia se fortalecesse e sabesse. Eu sempre sei, assim, Tânia mulher negra, eu não preciso dizer nas minhas falas que a Tânia é negra. Olha para mim, eu sou negra. Ponto. Acabou. Por isso que eu digo que eu não sou uma pessoa de ter, pensamentos de coitada nem nada, porque eu sou uma mulher negra, ponto. Nasci numa cidade de Novo Hamburgo com origem alemã e meus pais trabalharam em famílias alemãs. Meu pai foi motorista do Alceu Mosman, do Gilberto Mosman, trabalhou na Macosan por muito tempo, caminhoneiro. Meus irmãos, todos eles fizeram curso no Senai, que na época o Senai era um curso profissionalizante e que tinha a empresa Seiko, que eles trabalharam por muitos anos. Minha tia Nair foi benzedeira, faleceu com mais de 100 anos, morava na Pedro Adams Filho, subindo para o Hospital Geral, benzedeira aqui na cidade de Novo Hamburgo, e muitos a conhecem. Eu mando um beijo para minhas primas, para os meus primos. Então, esta Tânia, ela foi esculpida numa cidade com muito orgulho que eu nasci, que é Novo Hamburgo. Esta Tânia estudou sempre em escolas particulares como bolsista. Olha só. Sim, eu estudei no ginásio São Luís, que depois se extinguiu, mas é em frente à Catedral São Luís, Uhum. a escola que eu fiz meu primeiro grau, e depois fiz o ensino médio como técnica em enfermagem na Escola Santa Catarina. E aí vem um dado interessante. Eu li a biografia das irmãs, escrita pelo Felipe Combrão, e tem uma passagem lindíssima, Pedro, lindíssima. Nós temos que trazer a irmã Janete aqui. As freiras, elas chegam a São Sebastião do Caí e depois elas vêm para Novo Hamburgo. E lá em São Sebastião do Caí, elas vão trabalhar com a saúde. Exato. Mas como tinha um grande número de analfabetos em São Sebastião do Caí, na época se pediu que elas alfabetizassem. Só que elas só podiam alfabetizar os brancos. O que as irmãs disseram? Não. Ou a gente alfabetiza todo mundo, não alfabetizamos ninguém, já estamos recolhendo nossas coisas, já estamos indo embora. Acho linda essa passagem das freiras. Sim, então, olha só, eu não sabia dessa história. Eu sempre fui bolsista na congregação Santa Catarina, Técnica em enfermagem. técnica em enfermagem, e meus irmãos bolsista no Pio 12. Que bacana. Todos eles estudaram no Pio 12 e depois no 25 de julho. Uhum, uhum. Então eu, como técnica, eu já comecei a trabalhar com 15 anos no Hospital Regina, Olha só que naquela época eu já poderia, né,
Então eu no segundo grau, no básico, eu já comecei a trabalhar. Foi o teu primeiro grande contato com o público, com 15 anos de idade. Na verdade foi um pouquinho antes que eu trabalhei no mundo dos plásticos, Ah, como pautorista. que até hoje tá lá de frente à igreja. Exatamente, no mundo dos plásticos. E daí ali eu tive certeza que eu sou da área da saúde. Parabéns a todas as pessoas que trabalham no comércio. Ah, nós estamos na semana, né, do dia do de técnico de enfermagem. Sim, Foi ontem, né, o dia do detec o mês da e ontem, e digamos o dia 12 de maio é o dia do Isso, enfermeiro. isso. E aí você que está consumindo, eu não sei em que momento você está consumindo esse conteúdo, 12 de maio, dia do enfermeiro, dia do profissional da enfermagem, aqui está uma. Exatamente. E daí no mundo dos plásticos, por isso que eu parabenizei, parabéns para quem vende produtos, para quem está nas lojas vendendo, eu trabalhei na época do Natal. É incrível o quanto tu tem que ter energia para vender os produtos. E o mundo dos plásticos era um movimento, assim, que era uma loucura. Loucura, loucura, era tipo Casa Cavazotto. Uhum. Cavazotto vinha pessoas de todos os lugares para comprar na Cavazotto. Assim era o mundo dos plásticos. E daí eu disse: "Não, não sou para o comércio". Então fui fazer enfermagem e trabalhei no Hospital Regina. Eu quero deixar aqui um beijo para a irmã Eulália, que foi a pessoa que me ensinou tudo na área da enfermagem. E como pessoa também, com 16 anos, jovem, trabalhando no Hospital Regina. Lembra do setor? Claro, a unidade D, trabalhei aquela época, quando eu trabalhei foi, 80, comecei em 1980 a trabalhar, não tinha nem UTI. Olha só. Então, a unidade que eu trabalhava era onde recebíamos todos os traumatismos craniano, traumatismo de cranianos, politraumatizados, bacia, fazíamos tração subcutânea, tração nossa, eram trabalhos esfaqueados, baleados, todos iam para o setor onde eu trabalhei, a Tu foi unidade D. forjada na linha de frente. Na linha de frente, aham, na unidade D, onde eu trabalhei por anos e anos e anos, depois na unidade C, como na unidade cirúrgica e depois na neurologia. Sim. Então, eu fui forjada, eu fui treinada para os desafios da E vida. como é que tu vai para 2 irmãos? Eu tô curioso, eu tô querendo subir a se como é que a Tânia foi parar em 2 irmãos, nos alemães? Então, a Tânia, então, trabalhando no Hospital Regina e tudo mais, sábados, domingos, feriados, tudo que a profissão da saúde, assim como muitas outras, nós trabalhamos final de semana, Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim. E daí eu me casei, tive o Pablo, Uhum. Meu amigo né, Pablo. tive o Pablo, e daí eu já estava infeliz. Porque eu tinha que deixar o Pablo sábado, domingo trabalhando, Natal, Ano Novo e tudo, eu tinha que sair de casa tipo 11 horas e deixava a família em casa. E lembrando que nessa época não se tinha um celular para entrar em contato, não se tinha o WhatsApp, não se mandava fotos para dizer como é que estava, porque não existia. Não existia, gente, parece mentira que 86, 88, 90 nós não tínhamos um celular para mandar tempos reais. Então, ali e eu sempre digo que na minha vida, que quando uma pessoa está infeliz no seu trabalho ou em alguma situação, respira fundo e procura outros caminhos. Hum. A nossa vida, nós temos que aproveitar cada minuto e cada segundo. Nós não podemos nos permitir estar infeliz. Isso eu digo para os funcionários concursados e sempre digo isto: não fique preso num concurso público pensando: "Ai, mas não vou conseguir outra oportunidade". Vai ser feliz, vai ser feliz, sabe. Então, como eu não estava mais feliz, ali nesse espaço, gostava dos pacientes, gostava de atender, mas trabalhar final de semana eu não queria mais. Daí surgiu um concurso que eu vi no jornal NH, se me permite falar, no jornal NH, um edital de 2 irmãos, dizendo que precisava de técnico em enfermagem para trabalhar na unidade móvel e só tinha uma vaga.
Me inscrevi no concurso, fiz o concurso e tirei primeiro lugar. Que legal. E eu sempre digo que eu sou muito abençoada, tenho muita sorte, eu tenho saúde, eu tenho família, tive pais maravilhosos e tudo, mas a sorte sempre me encontrou trabalhando. A sorte sempre me encontrou estudando, batalhando, trabalhando, me esforçando para ir nesse concurso público e através dessa sorte, desse estudo, tudo, eu tirei o primeiro lugar no concurso público. E aí foi lotada na área da unidade móvel da saúde. Objetivo móvel da saúde, daí eu digo assim, imagina, vocês imaginem aqui, aquela Tânia quando fez um concurso em 89 e quando começou a trabalhar em 1990, se essa Tânia imaginaria que seria vereadora do município de Dois Irmãos e muito menos prefeita? É claro que Aí não. isso tá, e porque, a minha esposa, a Camila, o Luchel, eles contam que jovenzinhos, eles já eram atendidos por ti, mas daí tu não estava mais na unidade móvel. Tu estava naquela unidade de saúde do centro, próximo da prefeitura, ou era do bairro? Daí eu já estava no postão. No postão. Isto, que a unidade Aquele móvel que fica lá pertinho do INSS, delegacia? Tá. isso mesmo, que a unidade móvel nós percorríamos era eu, técnica em enfermagem, médico e dentista em todos os bairros, em todas as escolas municipais De Dois Irmãos. de Dois Irmãos, e quando eu fui para lá, nós ainda íamos para Morreuter. São João, Travessão, Vale Verde. Sextou, e Morreuter não era emancipado ainda. Antes do Sabá. Claro, antes do Sabá. Nós ia para Frankenthal, Muckenthal, Birkenthal, Comunidade São Paulo. para São Paulo, nós íamos também para o Morreuter. E ali eu consegui me relacionar com as pessoas, porque eu digo que os alemães, talvez por toda a travessia que foi feito, por todo o histórico que tem os alemães e tudo, são pessoas muito fechadas, né, muito rígidas com elas mesmas. E daí, chega a Tânia, uma técnica em enfermagem, abraçando, perguntando como é que tu Que fala pelos cotovelos. e daí pergunta: "Ai, tem uma vacinação", pergunta como é que tá o filho, como é sabe, essa Tânia assusta essa comunidade. Eu era isso, Tânia, lembra? 91, Sabe por quê? Porque eu inicio 1991. eu começo aqui em 1989 na Rádio Progresso, estudante de jornalismo, e eu ia muito para lá. Ah, E era comum anúncios do jornal da Wendling pedindo cobradores e motoristas que falassem alemão. exatamente. Como é que te virava, Tânia? Olha, No Ava sorriso um sorriso abre portas. Um sorriso abre portas. As crianças traduziam para mim, porque muitos avós não sabiam falar, a língua portuguesa, as crianças faziam a tradução para mim, e um sorriso abre portas, né. Então essa comunidade aprende que quando dá "oi" para a Tânia abraça. Tu lembra quem era o prefeito que te contratou? Era o Romeu Benício Wolff dos Calçados Travessos? Foi depois, foi o Malman. Malman, um Malman, que dá nome a ginásio, dá nome a escola. Sisters Arnildo Malman. Arnildo Malman. Que era da MAID, do MAID, ele foi o primeiro prefeito do MDB, que é o Uhum. partido que eu estou até hoje. E como é que eles te descobriram pra política? Eu sei, mas eu quero que tu o Juarez Stein já me contou, o Dex Simon já me contou, mas agora tu vai me contar, para o público que não sabe. Assim, quando eu fui candidata em 1996, não tinha nem cotas femininas, nada. Uhum. Mas eu me destaquei, acredito eu, não sei o que que eles te contaram, mas ao meu ver, eu me destaquei por ser uma pessoa que já estava andando na comunidade, que as vovó e os vovô Sabe o que o Juarez Stein me disse? tá, Ela era o diferente no bom sentido. Ela era diferente porque ela era negra, ela era diferente porque ela era preparada, ela tinha instrução, ela era porque ela casava tudo. Ela era negra, ela era inteligente, ela era educada, ela era simpática, ela tinha formação, ela se portava, ela tinha um garbo. E isso tudo nos chamou atenção.
É exatamente isso. Então, sobre outras leituras, é isso que eu vejo e chamou a atenção do partido. E daí quando eles me convidaram, que aquilo que eu falei da sorte, né, surge uma oportunidade, abraça. Foi uma oportunidade de eu aprender mais e tudo mais. Eu aceitei o desafio de estar na política. E aceitei o desafio quando me convidaram para eu ser candidata a vereadora. Imagina, eu tinha 2 filhos pequenos na época, mas eu aceitei esse desafio, porque eu sempre tive no meu DNA as pessoas em primeiro lugar. Eu sempre tive no meu DNA querer ajudar, querer auxiliar, querer gerir. Então eu vi que a política era o caminho para eu estar ali nesse Contigo espaço. a FAD já era aquela maravilha ou se tornou uma maravilha contigo de prefeita? A FAD sempre foi uma Ah, eu acho maravilha. a FAD um negócio fantástico. FAD, a Fundação Meu Deus. Assistencial, de 2 irmãos que tem a educação infantil no seu DNA. Ah, E a FAD, ela sempre foi maravilhosa, eu não posso trazer para mim os brios de algo que já sempre foi bom. A FAD foi criada em 2 irmãos, porque conforme a Constituição, federal, a educação era responsável dos empresários, dos donos de empresa. Aquela época, antes da Constituição, eles tinham que provir aonde as crianças ficassem para as mães trabalhar. Então surgiu a FAD a partir dos empresários de 2 irmãos que se uniram para fazer a fundação e para que as crianças que trabalhassem na indústria tivessem onde ficar. ou seja, que a mãe pudesse ser a fábrica começa muito cedo, então muito cedo abre a FAD para receber a criança e se Isso. precisar a mãe fazer uma hora extra, não seria uma FAD estar lá cuidando da criança. E daí a FAD, ela começou com 90% os recursos das empresas e 10% a prefeitura. Uhum. Com a Constituição, que antes eu me enganei, eu falei que a Constituição não, a Constituição é que traz uma outra leitura da educação, que é a responsabilidade do Estado, é a responsabilidade do poder público gerir a educação das crianças. Antes eram dos empregadores. Daí, ao longo do tempo, a prefeitura foi ajudando com mais recursos financeiros e os empresários foram diminuindo. Atualmente, o que que aconteceu? Quando nós assumimos a prefeitura Uhum. em 2013, nós nos aproximamos muito mais da FAD, por entender a responsabilidade que eles têm com as crianças, por entender a flexibilidade de horários que eles têm e por entender o DNA deles atender a educação infantil de 0 a 3 anos, 11 meses e 29 dias. Então o que que acontece? A FAD atualmente ela consegue atender as crianças de forma integral das 6 horas da manhã até às 18 horas. Nossa, isso é um sonho de consumo de todos os pais, né. Até às 18 horas. É claro que surgem questionamentos, que a criança não deve ficar todo esse tempo na escola, eu não entro nesse mérito. Eu não entro nesse mérito, que eu não sou da área da educação, eu sou da área que vê o quanto os pais precisam de um local seguro aonde as crianças É fiquem. uma verdade. Que precise de um local que a alimentação é ótima, claro que é ótima, mas que o ensino é bom, porque nós sabemos que na primeira infância é que se é que é ali que se desenvolve as maiores capacidades de um indivíduo. Então, a partir de 2013, nós começamos a investir de uma forma muito forte na FAD, Muito bem. para que elas atendessem turno integral, atendessem até 3 anos, 11 meses e 29 dias, e além do turno integral também de 4 a 5 anos. Então vejo que é uma parceria que continua nesse governo e vai continuar por muitos anos, que é uma relação de muita responsabilidade, uma relação de muito harmonia entre as famílias, o poder público e os gestores da FAD, que eu quero deixar aqui um grande abraço para a Cássia, que está à frente por muitos anos da FAD.
Tânia, eu, sabe assim, não vou falar de política. Eu quero falar nesses 5 minutos finais que a gente tem de programa, eu quero falar do que tu pensa para o futuro, porque eu penso assim, vocês vão agregando, sabe. A gente lá eu sabe que eu lamento, por exemplo, a idade pegou a governadora, ex-governadora Ieda Cruzes, ela já não pensa mais em disputar a eleição, a idade pegou a Maria do Carmo, que foi deputada estadual, apanhou a a esposa do nosso ex-governador Sartori, a Uhum. Maria Helena Maria Sartori. Helena. Então, é uma pena, mas que bom que outras mulheres vão surgindo para pegar o legado. O que que tu pensas no teu futuro político? Tu é uma histórica do MDB, tu continua como soldada do partido, tu continua fardada, pronta para a próxima batalha? Sim, eu sou filiada do MDB desde 1995. E muitas pessoas me perguntam, como tu perguntou antes, assim, como que tu conseguiu ser prefeita do município de Dois Irmãos? Essa pessoa aqui foi 3 vezes eleita vereadora pelo MDB no município de Dois Irmãos, né, prefeita por 8 anos e coloquei o meu em Dois Irmãos e coloquei meu nome à disposição em Novo Hamburgo, na cidade onde eu nasci. Uma eleição que foi muito difícil, foi muito pesada, mas que nós enfrentamos esse desafio, o MDB, com muita luta, com muita garra, participando dos debates, assim, andando nas casas e conversando com as pessoas. E isso, vou confessar para vocês, Uhum. me fortaleceu mais ainda para continuar na política. Me fortaleceu mais ainda para dizer para o meu partido: "Se vocês me aceitar, eu quero ser candidata a deputada estadual novamente". Porque 2022 era pandemia, tudo, coloquei meu nome à disposição. Mas não podia andar, muito pouco. Andamos bastante até, né. Uhum. Conseguimos quase 29.000 votos, Uhum. para a primeira vez. Nossa, lembra com quantos mil votos saiu a última cadeira de estadual do MDB? 30.000 e Nossa, tu teve ali. muito próximo, tive muito próximo. Mas daí agora, então me fortalece mais, porque mais ainda eu descobri que muito mais do que política, eu gosto de estar presente na vida das pessoas. Eu gosto de estar ali do lado, ajudando da melhor forma possível. E agora, então, eu quero me colocar como deputada estadual, porque eu vejo que a nossa região precisa ter mais representantes. A nossa região aqui do Vale dos Sinos Paranhana precisa ter alguém que olhe para o que está acontecendo na saúde, por exemplo, na oncologia de Novo Hamburgo, que olhe o como nós vamos melhorar os nossos acessos, que olhe e valorize muito mais o Vale Germânico que surgiu quando Uhum. muito forte quando eu era presidente da Anvarg, que daí surgiu o Vale Germânico, que nós temos partes lindas da nossa região, para ser exploradas e ser mostradas. Nós precisamos mostrar para os nossos empresários, os nossos prestadores de serviço, que aqui vai ter uma pessoa que vai estar de mão dada para fazer agendas no estado, agendas no governo do estado, nos ministérios, nas secretarias, para que nós possamos avançar cada vez mais. Então, essa é a minha vontade, esse é o meu desejo. Claro que falta muito tempo, né, gente? Por favor, falta muito tempo e vai depender de toda uma organização partidária. Mas essa Tânia é a soldada do MDB, é a soldada de vocês que estão aí nos assistindo. Tânia, foi um prazer te receber e a gente não está esgotando aqui. Eu queria te receber mais vezes. Por quê? Se o Pedro assim permitir, né, se a equipe da SW Filmes permitir. Por quê? Deixa eu te dizer. Porque ficou muita ponta aqui. Tu citou uma questão que é para um outro programa. Pedro Simão, Germano Rigoto, José Ivo Sartori. De onde é que eles vieram? De Caxias do Sul. Da redemocratização para cá, essa região de Caxias se organizou e emplacou 3 governadores. O Vale dos Sinos, Vale do Caí, mal e porcamente emplaca deputados federais, estaduais, até senadores já emplacaram. A maior discussão política do país neste momento, que é uma verdadeira reforma tributária, acontece por um gaúcho, Germano Rigoto, ex-governador.
escalado pelo Baleia Rossi, está percorrendo o país palestrando e então ficou muita coisa em aberto e nós temos que discutir. Eu ainda sonho com o Vale dos Sinos ou do Vale do Caí ou um governador daqui. Então ficou muita coisa em aberto para outro programa, tá, Tânia? Ficou sim. Nossa, é que tu conversa muito. Ó, como é que tu conversa tanto? Sei lá, Quase nem consegui falar. Não, Pedro, que é isso? Que é isso? Nem consegui falar, que coisa. mas tu volta outras vezes aqui, né? Tu vai voltar? Sim, claro que sim. Onde é que tu tá residindo aqui? Conta pra nós. Eu resido aqui em Novo Hamburgo, na Rua Guia Lopes, né, Ah, tu tá perto perto da daqui. prefeitura. Que nem trânsito pega pra vir aqui. Não, todos os dias de manhã, de É teu segunda a caminho? quinta é o meu caminho, que eu faço caminhada aqui. Olha só. Sim, eu saio 5h15, E 5 tu não cruza com o Pedro? O Pedro também faz caminhada. também faz. Como é que eu não Quantos quilômetros tu caminha, Tânia? eu dá em torno de 9, 8 Nem o Pedro caminha 500 metros, né? e moro em 2 irmãos também. Olha só. 2 irmãos, eu tenho uma filha que mora em 2 irmãos e um filho que mora aqui. Aliás, eu já narrei muito a tua filha pelo joga muito futsal lá no Aberto Soberano. Tô muito, muito, muito Joga muito futsal. futsal. Agora ela está dedicada no centro de treinamento que ela tem, que ela é Que proprietária. legal. Beijo, Hana. E o Pablo trabalha aqui no hospital municipal como concursado. Ó, que legal. Então eu moro de praticamente assim, segunda, terça e quinta aqui em Novo Hamburgo, quarta, sexta, sábado e domingo em 2 irmãos. Tá certo. Tu só tem um netinho? Um netinho Tá só. certo. Então, claro, tu fica um pouquinho com o neto aqui e dá uma atenção pra filhota lá. Sim, e daí aqui eu circulo, lá eu circulo também, eu tô muito feliz com esse momento da minha vida. Eu tô muito feliz e muito grata por tudo que eu tenho conseguido e todas as conquistas que eu tenho, e principalmente por estar aqui falando com vocês. E convida o Pedro, quero ver quanto ele dos teus 11 quilômetros, quanto ele resiste. Convida ele pra uma caminhada. Vamos, Pedro, É. bora! Vê se ele Bora vai às pelo menos a 5h20, metade. 5h20 da manhã, bah, é horário ótimo, ótimo. Não, não vai. Sabe por quê? Porque eu cuido dele no celular. Não, antes das 8, Não vai? Não, esse horário é maravilhoso, tá assim, tu respira, tu se conecta, tu encontra algumas pessoas, eu já conheço todos que andam, assim, aqui nesse horário. Que É bacana. muito bom. Olha, Tere, que prazer, que simpatia. Volta mais vezes aqui. Volto sim, E como vol eu quero falar muito porque eu sei que tu te dá muito bem com Pedro Simon, com Germano Rigotto, com Zé Sartori, né, então eu quero conversar contigo sobre eles. Eu quero entender o que que Caxias tem que nós não temos. a união que nós vamos ter agora, nas próximas eleições, pode ter certeza. Encerra para nós o programa, encerra para nós, dá um beijo grande ali pra encerra, contigo. Bom, primeiro quero agradecer vocês, né, que pelo convite, a Adri que está me acompanhando aqui, muito obrigada, Adri, e deixar, assim, um desafio para cada um de vocês, né. Todos nós nascemos para ser felizes, e que nós possamos utilizar as quedas que a gente tem na vida, que faz parte, como escadaria para o sucesso, como escadaria para ser feliz. Nada acontece por acaso, nenhuma folha de uma árvore, ela cai e tem o seu propósito, e você tem o teu propósito na vida. Muito obrigada e um beijo no coração de cada um de vocês.